Valtinho. Meus irmãos, antes de adentrar a palavra, embora já citou meu nome, talvez tenha alguém que não me conheça, me chamo Romário, sou seu missionário, tá bom? Está ali a minha esposa Valdinéia, tem o missionário Jailson também, por favor, Jailson. Jailson também, ele coopera conosco lá na unidade, também temos mais um casal, que inclusive esteve conosco aqui pela manhã, que é o pastor Riberto, junto com a sua esposa, que também nos auxilia lá na nossa unidade. Temos também o missionário Sérgio, né, que alguns irmãos devem conhecer o missionário Sérgio, é esposo da Lídia Mariano, mas Sérgio ainda se encontra afastado por conta do acidente que teve há um ano atrás, mas se Deus quiser, em breve, o missionário Sérgio estará de volta também, compondo a nossa equipe. Gente, sem formalidades, tá? Eu quero aqui deixar meu muito obrigado. Tem um tempo que eu tenho almejado no meu coração o desejo de estar diante dos irmãos, mas eu tenho aprendido, o missionário no campo, eu estou há 15 anos no campo, e uma coisa que nós temos aprendido é peça para Deus. Então eu tenho pedido a Deus já há um tempo atrás a oportunidade de estar com os irmãos, embora eu tive a oportunidade, né, uma vez por mês, o irmão Laércio, o irmão Ocimar e o irmão Samuel está lá na missão, lá, né, na Cristolândia, levando as contribuições dos irmãos. Então eu poderia ter a oportunidade de pedir a eles, né? Eu falei, não, mas eu vou esperar Deus preparar o momento, e aprove a Deus estarmos com os irmãos na parte da manhã, e aprove a Deus agora estar aqui com os irmãos também. O desejo era para poder olhar nos olhos dos irmãos e expressar a nossa gratidão, tá bom? Eu trago um abraço à igreja do nosso coordenador, que é o Thales e a Maria Eduarda. Eles estão em campanha também, estão viajando bastante, mas eu disse a ele o tempo, né, que os irmãos têm conosco, a história que os irmãos já construiu conosco no projeto Cristolândia. Então eu louvo muito a Deus, queridos, pela vida de vocês. É do saber dos irmãos que o projeto Cristolândia nós não visa fins lucrativos, uma vez que o projeto começou com a Cracolândia no centro de São Paulo, começou tirando pessoas de dentro da Cracolândia. Então ninguém vai começar uma empresa, se for pensar em uma empresa, pegando pessoas de rua. Você vai ganhar o quê com aquelas pessoas, né? Então a visão de missões nacionais, e ela continua desse jeito até hoje, embora o nosso público diminuiu bastante, a maioria das pessoas hoje que nós temos acolhidas dentro das nossas Cristolândias, elas estão vindo de casa. Temos algumas pessoas de rua também, mas eu confesso aos irmãos que o número é muito baixo. Eu queria, tem algo no vídeo que passou que é muito importante falar aos irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, teve um determinado momento que teve uma informação que o pastor Nelson dava. Ele disse que o projeto Cristolândia nasceu, o projeto Viver nasceu dentro de uma demanda vista dentro da própria Cristolândia. E qual é essa demanda? Eu vou mostrar para você agora. Quem de vocês, antes de conhecer as drogas, caminhou com Jesus, foi batizado? Quem de vocês levante a mão? A demanda vista foi essa aí, meus irmãos. A demanda vista foi essa. Então, a junta entendeu, olha, nós temos algumas pessoas que são cristãos perdidos nas drogas. Nós temos pessoas, irmãos, que aprenderam a engatear dentro do templo de uma igreja. Nós temos pessoas da família inteira, pessoas que nasceram num lar cristão,
foram criados com princípios cristãos. Nós temos sim algumas pessoas que nasceram em uma família disfuncional, como vocês ouviram. Eu mesmo nasci em uma família disfuncional. Eu nasci em Salvador, a minha família era do candomblé, dentro da minha casa, eu era criança, mas eu lembro, a minha casa onde eu morava com a minha mãe era um candomblé. Então, às vezes, eu confesso aos irmãos que eu vi aquela menina dançando, hoje não mais, que hoje eu estou muito feliz com o Senhor, sabe, meus irmãos, mas eu confesso a vocês que no início, quando eu cheguei na Cristolândia, queridos, eu via esses jovens, como eu vejo aqui alguns jovens, sabe, limpos, que nunca conheceram as drogas, sabe, eu tinha inveja deles. Eu via essas crianças, sabe, crescendo dentro de uma igreja, assim, sabe, os pais com todo aquele amor, com todo esse cuidado. Eu falava, meu Deus, por que na minha vida não foi assim? Por que eu tive que nascer dentro de um lar totalmente destruído? Eu tenho aprendido, meus queridos, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Ninguém pode dar a uma pessoa aquilo que ela não tem. Eu amo minha mãe, eu tenho ela até hoje, graças a Deus por isso. Hoje, graças a Deus, ela não mais pratica aquilo que ela praticava no passado, sabe? Mas ela ainda não se converteu, tá? Eu tenho orado pela conversão da minha mãe. Ela diz ter fé em Jesus. Uma vez eu e minha irmã, orando com ela, evangelizamos ela falou que aceitava Jesus, mas ela, eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dela, mas eu não a culpo por isso. Sabe por quê? Porque eu terminei de falar, nós só damos aquilo que nós temos. E ela não tinha Jesus para me apresentar. Ela não conhecia uma igreja. Ela também não teve essa oportunidade. Mas eu não quero passar pano eu não sou de passar a mão na cabeça deles, não. Assim como eu um dia, foi uma escolha errada, ou começou a frequentar um lugar errado. Você sabia, meus irmãos, que algumas pessoas começam a usar droga na faculdade? Você já pensou uma coisa dessa? Você manda o seu filho para se formar e ele se torna aí um viciado? Você já pensou, você manda seu filho para a escola, quando você descobre, ele está namorando com uma menina que fuma maconha, ou vice-versa. Então, os riscos são muito grandes. Você, jovem, que está me ouvindo aqui, eu já quero dar um conselho a você, precisa tomar muito cuidado. Você, pai, tem um tabu que precisa ser quebrado. Você quer ver você ficar pasmo? Talvez. Você já sentou com seu filho adolescente para falar a respeito das drogas? Para falar a respeito de sexo? Para falar quem é essa pessoa? Você procura ali, dá uma olhada ali né, o hall dos amiguinhos dele, quem é quem. Sabe, dentro da nossa turminha, jovem, sempre tem um que é mais descolado, né? Sempre começa com baseadinho, meus irmãos. Sempre começa. Aí tem um tal do colírio, se pingar, se o pai e a mãe não tiverem um olho clínico, no início você não percebe. Mas tem alguns sinais. Parece que passou aquele Tasmania dentro da geladeira, comendo tudo. Ou então, deixa de comer, deixa de se cuidar, começa a ficar muito agressivo. Os horários fora de casa mudam de uma maneira espantosa. Então, precisa ficar muito atento. Está aí, nasceu o Projeto Viver. Porque a Junta entendeu, nós precisamos fazer alguma coisa antes dessas pessoas chegarem nas drogas. Então, tem todos esses pilares aí de proteção. Se você quiser saber um pouco mais do Viver, depois você pode procurar e buscar no YouTube, que lá você vai encontrar muita informação acerca desse projeto, que é um projeto de prevenção ao uso de droga. Irmãos, não pense que às vezes nós vemos assim eles fortes, às vezes a pessoa sem conhecimento, queridos, ela fala que é vagabundo, que tem que tomar vergonha na cara. Vergonha na cara não cura ninguém não, meu irmão.
Não aí é uma situação que eu vou falar aos irmãos, a alma adoece. É uma situação que verdadeiramente a alma adoece a mente. Sabe, meus irmãos, eu, quando no uso das drogas, eu abandonei uma família, minha família, eu abandonei filhos, eu abandonei tudo e me joguei nas ruas. Fui parar lá na Cracolândia, no centro de São Paulo, fiquei 3 meses lá, perambulando, usando droga de manhã, de tarde, de noite. É como se, sabe, irmãos, talvez só um psiquiatra para ir um pouco mais profundo, mas é algo que realmente é muito diabólico. Os dias passam ali e a pessoa ela não percebe. Então, realmente, é só pelo poder de Deus. Se um viciado em crack procurar o CRAS ou uma ajuda médica, ele vai dar diazepam, ele vai dar Gardenal, ele vai dar alguma medicação para dopar aquela pessoa, mas ainda assim, semana passada nós estávamos com uma pessoa sendo acompanhada por um psiquiatra, tomando medicações muito fortes, mas ainda assim ele continuava no uso das drogas. Então, o que isso significa? Que mesmo com toda essa medicação, tarja preta, remédio muito forte, elas não são mais fortes do que as drogas. Eu entendo que só existe algo mais forte do que a droga, que é o poder de Deus. Porque quando você tira algo de uma pessoa, quando você tira um doce ou um brinquedo de uma criança, se ela estiver muito apegada naquele momento com aquilo, você precisa dar algo para ela que vai chamar muito mais atenção do que aquilo que ela estava. Então, aí é onde é que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela limpa, ela cura. Lá com ele, comigo, não tem esse negócio. Eles deram tanta sorte, Deus foi tão bom para com eles, que comigo não tem como ele falar, eu não estou aguentando. Você aguenta sim, meu irmão, porque essa água que você bebeu, eu bebi também. Eu aguentei, eu estou aqui, eu sou prova viva de que há poder no Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, querido. Verdadeiramente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É maravilhoso chegar aqui entre vocês e ver os irmãos engajados, unidos aí, fazendo missões. Sabe, irmãos, esses homens que vocês viram aqui, assim como eu também, aqui em cima desse púlpito, é resultado do trabalho dos irmãos, sabe, das orações, das contribuições. Louvado seja o Senhor, queridos, pela vida de vocês. Toda vez que você ouvir a palavra missões, é salvar vidas, é ganhar vida para Jesus, é ceder a oportunidade. Talvez algumas pessoas, irmãos, que nunca tiveram. Queridos, tem gente, como esse paralítico de Marcos, aqui capítulo 2, se não fosse levado até a pessoa de Jesus, ele não tinha como ir. Tem pessoas que elas precisam ser conduzidas a Jesus, porque às vezes se encontra em um estado, em uma situação, a qual nunca, por si só, elas irão. Nós louvamos a Deus que o Senhor ele tem despertado o seu povo. Graças a Deus, o Senhor Jesus ele tem despertado o povo batista. A Cracolândia, os irmãos sabem, tem mais de 30 anos a Cracolândia. E agora está com a história que acabou. Não acabou não, meus irmãos. A Cracolândia ela continua lá. A única coisa que eles fizeram foi dispersar ela. Eles espalharam ela. Mas eles estão todos lá espalhados. Agora não pode mais ter aquele ajuntamento. Então a polícia também, ela precisa estar 24 horas em cima, rodando de manhã, de tarde, de madrugada, o tempo inteiro. Quando começa a juntar, passou de 10, eles já vão lá e já faz eles se dispersar, para não deixar juntar. Mas as pessoas, elas continuam lá. Muitas pessoas ainda estão lá. Mas louvado seja Deus, que a Cristolândia, representando esta igreja, ela também está lá. Agora mudou um pouco ali a rotina do trabalho lá, meus irmãos, porque antes, como eles ficavam tudo ali próximo, agora eles estão espalhados. Então a porta abre de manhãzinha, junta um grupo de missionário, como nós fizemos a encenação aqui, o Jefferson e o Jonas vieram, e saem nas ruas procurando eles.
e chama eles para tomar café da manhã, chama eles para tomar um banho, para trocar de roupa, para cortar o cabelo, e eles vêm. Mas a nossa intenção é do saber dos irmãos, que não é apenas uma redução de danos, não é isso. O nosso querer é pregar o evangelho para eles e oferecer a eles naquele momento um acolhimento, oferecer a eles um abraço, mas um abraço de Cristo, abraçar eles mesmo, de uma maneira literal. Quando eu cheguei na Cristolândia, não sei se eu já contei isso aos irmãos, há 15 anos atrás, eu cheguei lá sujo, 3 meses na rua, irmãos, não sei quanto tempo sem tomar banho, e eu me deparei com um missionário lá, e eu falei para ele que eu queria ajuda, que eu queria sair da rua, que eu tinha família, que eu tinha filho, que eu tinha mãe, e eu não queria mais usar droga, que eu ia morrer se eu continuasse. Sem dizer nenhuma palavra, ele só me abraçou. O missionário Josué, não sei se o seu irmão Laércio conheceu o missionário Josué, ele só me abraçou assim bem forte, falou: agora eu estou contigo, vou te ajudar. Só que eu não podia internar naquele dia, aí eu fiquei desesperado, porque era de madrugada, eles estavam vindo de uma agenda, Igreja Batista do Bacaxiri de Curitiba, correto, eles estavam vindo de lá, era 3 horas da manhã, aí eu fiquei desesperado, aí o Josué, vendo meu desespero, foi falar com o pastor Humberto, na época, o pastor Humberto: mas o que eu vou fazer, vou levar para minha casa 3 horas da manhã? Não posso, se vira com o seu B.O., falou para o missionário, mas você arrumar B.O. uma hora dessa? Mas eu não tinha arrumado B.O., eu tinha ido até ele, meu irmão. Aí, queridos, sabe o que o Josué falou para mim? Ele viu meu desespero e falou: sabe o que eu vou fazer, cara? Já que você quer mesmo, eu vou pegar 2 colchão lá dentro, espera aqui, nós vamos dormir aqui na calçada, eu vou ficar com você até amanhã de manhã. Quando o pastor Humberto viu que ele ia pegar 2 colchões, falou: você é maluco, você vai dormir aí? Ele falou: não, faz o seguinte, pega esse dinheiro aqui, coloca ele lá no tal hotel. E o pastor Humberto me disse: se amanhã de manhã eu for lá te buscar, você não estiver lá, eu lhe mato. Baiano. Aí eu falei: não, mas eu vou estar lá. E esperei. Olha, meus irmãos, eu confesso a vocês, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse que ia ser bom, eu tinha vindo muito antes. Nossa, como é bom, queridos, andar com Jesus. Como é bom andar com Jesus. Eu não sei do impacto do Evangelho do Senhor na sua vida. Eu não sei o que mudou, mas certamente muita coisa tem mudado, ou está em processo de mudança na sua vida. Mas verdadeiramente, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor cura. Não há nada, irmão, que Deus não possa resolver. Quando eu falava aos irmãos no livro de Marcos capítulo 2, de um grupo de pessoas que pegou um paralítico e levaram até Jesus, o que fez com que aquele grupo de pessoas pegasse um homem paralítico e levasse até Jesus? Certamente as informações que eles tinham a respeito de Jesus. Irmãos, da informação nasce a visão. A visão deles, Lucas vai falar que eles queriam introduzir o paralítico dentro da casa. Eles queriam colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Então, da informação nasce a visão. Da visão nasce a ação. Então, as informações que nós temos a respeito do Mestre é mais do que o suficiente para levarmos pessoas a Jesus. Existe muitas maneiras orar por elas. Enquanto eu vivi 17 anos nas drogadição, queridos, eu tenho uma irmã cristã que é da Igreja Deus é Amor. 17 anos usando droga, ela orou por mim 17 anos. Um dia ela disse para mim, irmão Laércio, que eu iria pregar o Evangelho. Ela falou que Deus tinha dito aquilo no coração dela, que um dia ela iria me ver pregando o Evangelho. E a minha resposta para ela foi: só se for chorando lágrima de sangue. Porque eu estava morto. Era como se Deus não existisse. Eu ouvi algo como aquele e eu disse: só se for chorando lágrima de sangue. Mas Deus é muito bom. Não precisou eu chorar lágrimas de sangue.
como eu mesmo havia dito. Então, que Deus continue abençoando aos irmãos, mas eu queria ler um texto aqui, eu já falei bastante ali, eu tenho agora só 10 minutinhos aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, é Marcos capítulo 7, se encontra aí no verso 31, nós vemos aqui também um grupo de pessoas levando um outro homem até Jesus, mas agora não um paralítico, agora levando um homem que era surdo, que tinha dificuldade também para falar. Marcos capítulo 7, verso 31. Está escrito assim: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, região de Decápolis. Ali algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar.